versículo de número 9. Glória a Deus. Só quem achou, diga amém. Então vamos lá, diz assim, amados, Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém? Somente este versículo, convido os irmãos a tomar assento. Será que esse canal aqui fechou? Irmãos, nós temos aqui, nesse versículo, uma coisa muito importante, que foi o fato que, quando Moisés morreu, esse versículo que eu li aqui, irmãos, que fala sobre a morte de Moisés, está em Deuteronômio capítulo 34. Está no capítulo 34 de Deuteronômio. Moisés ele sobe no Monte Nebo, e lá de cima, eu nunca estive lá, mas a Bíblia diz que ele teve uma visão de toda a terra prometida. É um monte alto, então ele sobe no Monte Nebo, e diante dele ele tem toda a extensão da terra que Deus havia prometido dar à descendência de Abraão. E Deus mostrou para Moisés a terra. Naquele momento ali, Moisés estava com 120 anos, era um homem forte. A Bíblia diz que os seus olhos não haviam escurecido. A gente vê, por exemplo, hoje, a maioria das pessoas que chega aos 40 anos, ele já fica com a visão comprometida. Muitos têm que usar óculos porque a visão começa a falhar. E o Moisés, irmão, ele tinha 120 anos, ele tinha uma visão perfeita. Deus conservou a visão de Moisés assim perfeita, porque Deus disse para Moisés que ele ia enxergar a terra prometida, só que ele não havia de entrar nela. Então Deus já falou para ele: você vai ver, só que você não vai entrar. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque lá em Meribá, irmãos, quando faltou água, e que o pessoal começou a reclamar e murmurar, e Moisés ficou com a cabeça quente, então Deus falou para Moisés que ele deveria conversar com a rocha, e a rocha ia dar água. Só que Moisés estava nervoso, e em vez de conversar com a rocha, ele bateu na rocha. E a Bíblia diz que lá atrás ele já havia ferido a rocha uma vez, porque lá Deus mandou ferir. Só que em Meribá Deus mandou falar. Porque essa rocha, ela simboliza Cristo. Tanto que Paulo, na 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz que a rocha pela qual eles tomavam água, aquela rocha que dava água, essa rocha era Cristo. Então, como Moisés ele já havia ferido uma vez a rocha, agora ele não deveria ferir, ele deveria apenas falar, mas ele feriu. Quando ele fere, isso desagrada a Deus. Então foi ali que Deus disse para Moisés: visto que tu não falou, mas tu feriu a rocha, então você vai ver a terra que eu prometi dar aos teus pais, só que você não vai entrar, pelo fato de ele ter ferido a rocha. Cristo é aquela rocha, a rocha era Cristo. E Cristo ele foi ferido uma única vez pelos nossos pecados. Então o Senhor se fez carne, foi para a cruz, e foi uma única vez que Cristo foi ferido. E como aquela rocha simbolizava Cristo, ele não deveria ter ferido, deveria ter só falado conforme Deus havia dito. Bom, feriu, Deus ficou contra Moisés pelo procedimento dele, e disse: olha, você vai ver a terra, mas não vai entrar nela. Quando eles estavam assim, bem pertinho da terra prometida, Deus disse: sobe no monte e olha, mas você não entra. E lá em cima ele subiu, viu toda a extensão, Deus mostrou tudo para ele, só que lá em cima ele morreu. E quando Moisés morreu, Deus o recolheu. O que aconteceu? Satanás tinha interesse no corpo de Moisés. Qual era a razão de Satanás ter o interesse no corpo de Moisés? Irmão, o principal interesse era fazer do corpo de Moisés um objeto de idolatria.
como acontece com muitos santos, homens, mulheres de Deus, que ao longo de suas vidas tiveram uma vida piedosa, santa, verdadeira com Deus, e quando morrem, eles são canonizados, e então eles passam a receber adoração, acendimento de velas, rezas, orações. Tem um dia especial no ano que é dedicado para aquela imagem, para aquele santo. E então aquela pessoa, embora tenha sido uma pessoa de Deus, mas o povo, enganado por Satanás, fazem da pessoa um objeto de idolatria. Então era isso que o diabo queria. O diabo queria pegar o corpo de Moisés e fazer com que o corpo de Moisés fosse adorado pelas pessoas. Hoje é muito comum, por exemplo, você vai na igreja do tabernáculo, não é que eles adorem, mas, poxa, eles têm lá a fotografia do profeta Abraham. O cara morreu em 1965. Só quando ele morreu. Muitos aqui não tinham nem nascido. Né? O William Branham, ele nasceu, aliás, ele morreu em 1965. Teve um acidente automobilístico lá nos Estados Unidos, uma pessoa bêbada bateu e ele estava no carro, acabou morrendo. O pessoal do tabernáculo acreditava que ele ia ressuscitar, porque no mês de dezembro de 64 ele deu uma profecia que Deus estaria usando ele para fazer algo inédito. Então eles acreditavam que esse algo inédito era a ressurreição dele. O que eles fizeram? Recolheram o corpo dele e guardaram de dezembro de 64 até abril de 1965. Foi um pouco mais de 4 meses o corpo guardado. Como não ressuscitou, o sepultaram. E hoje, quando você entra numa igreja do tabernáculo, você vai ver o altar onde o pastor ministra, e do ladinho do altar você vai ver uma foto do William Branham, lá com uma luzinha sobre a cabeça, e a autoridade de William para a igreja deles, olha, irmão, é praticamente quase a autoridade de Jesus. É igual a Ellen White para os adventistas, né? Os adventistas, a maioria dos pastores pregam que quem lê a Bíblia e não lê os livros de Ellen White não vai para o céu. Então, veja o que o inimigo faz, às vezes usando a vida de uma pessoa. No tipo, Moisés foi um homem de Deus. Deus operou grandes milagres na vida de Moisés e através de Moisés. Moisés foi um grande estadista. Moisés foi um grande profeta. Moisés foi um grande homem de Deus, mas Moisés era ser humano, era homem como qualquer um de nós, e como homem morreu, e a sua vida aqui nessa terra, irmão, passou. Agora, o Deus de Moisés continua vivo, só que as pessoas, irmãos, eles ficam prendidas aos homens. É por isso que tem tanta idolatria e tanta imagem de santo. Por quê? Porque as pessoas ficam presas aos homens. E nós não podemos ficar presos aos homens, porque o homem é passageiro, o homem é mortal. E o dono da obra não é o homem a que Deus usa, mas o dono da obra é Deus. O homem sem Deus não faz nada. Se acontece milagre, a honra e a glória não é para o homem, mas é para o Senhor. Então, Satanás, ele queria o corpo de Moisés para fazer do corpo de Moisés um objeto de idolatria para o povo. Só que Deus não permitiu que o diabo pegasse Moisés, o corpo. O que é que Deus fez? Deus enviou o arcanjo. Quem prestou atenção na leitura? Quando Satanás ele foi lá para colocar a mão no corpo de Moisés, apareceu o arcanjo. O arcanjo é esse anjo, Miguel, que é líder dos exércitos celestiais, como nós vemos em Apocalipse, a batalha entre os anjos de Deus e os anjos do diabo, o arcanjo Miguel na frente liderando. Então esse anjo, irmão, o arcanjo Miguel, ele é um anjo de grande poder, tem uma escala alta perante Deus, e Deus enviou esse arcanjo para repreender o diabo. Só que embora o arcanjo, sendo revestido de autoridade, de poder, representando aquele que é o maior de todos, que é Deus, o arcanjo ele não chegou ali menosprezando o diabo. Porque tem gente que menospreza o diabo. Irmão, preste atenção uma coisa. O diabo, irmão, ele não é bobo. O diabo, ele é uma criatura muito inteligente. Eu já tenho falado aqui para os irmãos, você que congrega em outra igreja também já deve ter ouvido. Olha, irmãos, uma pessoa para enganar
os anjos no céu têm que ser muito inteligentes, né? Imagine, o céu é o melhor lugar que você pode imaginar na vida, é o lugar perfeito, pois lá no céu, nesse lugar perfeito, o diabo conseguiu iludir, enganar e desviar 1/3 da parte dos anjos. Nós estamos aqui na terra, irmão, cheio de problema, conta atrasada, trabalho para fazer, dor nos ossos, dor nisso, tontura, pressão alta, pressão baixa, nossa vida é cheia de problemas. Nós estamos num campo que o diabo tem muita facilidade para enganar as pessoas. Por quê? Porque nós vivemos em meio a problemas. Agora para um pouquinho e pensa, Eva estava no jardim do Éden, sem pressão alta, sem pressão baixa, sem colesterol, sem arritmia cardíaca, sem dor na coluna, sem pé inchado, sem TPM, sem nada. E lá no jardim do Éden, o diabo foi lá e passou uma conversa tão bem passada na Eva, que fez ela comer da única fruta que ela não deveria comer, né? O diabo, não tenha ele como bobo, por favor, irmão. Nós estamos numa batalha tremenda, tanto que nós somos recomendados pela palavra a ter em nós a armadura de Deus. É aquela descrita no capítulo 6, a partir do versículo 10 em Efésios, que Paulo fala sobre os equipamentos desta armadura, que são capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, pés calçado na preparação do evangelho da paz. E o detalhe, vigiando e orando em todo tempo. Porque se estiver revestido da armadura e não vigiar e orar, também não adianta. Então, oração é indispensável. Você não vai vencer sem orar. Você não vai conseguir superar um problema, vencer os teus medos, vencer os teus males que te assombram e te assustam. Você não vai conseguir vencer o maligno, senão tendo uma vida de oração na presença de Deus, irmãos. E mesmo orando, ele ainda vem, porque ele é cara de pau. Bom, Jesus estava quantos dias de jejum no deserto? 40 dias. Irmão, para e pensa, 40 dias. Né? Quem é que apareceu lá? O pé redondo. E chegou lá, irmão, para derrubar Jesus. Mas Jesus estava em jejum. Não era nem do capeta passar naquela rua ali, perto de onde Jesus estava. Mas ele veio. E chegando ali onde Jesus estava, ele estava ali há 40 dias em jejum. O diabo, ele foi exatamente na parte vulnerável, porque a Bíblia diz que após 40 dias, Jesus teve fome. O diabo veio onde? Na parte vulnerável. O diabo não ataca onde você é bom, onde você é forte. O diabo não ataca quando você está blindado. O diabo, ele ataca quando a gente está vulnerável. É quando o casamento não está muito bom que o diabo ataca, porque quando o casamento está aquela felicidade, né, maravilhosa, ele sabe que não adianta, o casal está bem, estão passeando, estão se divertindo, estão servindo a Deus, estão fazendo as coisas com alegria. O diabo sabe que aquela hora não adianta, mas quando Satanás vê que o casamento está estremecido, que surgiu um problema, que surgiu uma discussão, alguma coisa para resolver, nessas horas o diabo ataca para tentar destruir o casamento. Ele ataca o teu emprego, ataca todas as coisas boas que você possui, mas em uma hora que você está vulnerável. Quando você está revestido, quando você está bem resolvido, quando você diz, não, eu quero, é isso aqui para mim, eu quero servir a Deus, Satanás, ele sabe que nessas horas não adianta. Mas quando você começa a sentir-se em dúvidas, eu acho que eu não vou, estou sem vontade de orar, acho que vou ter que tomar uma decisão minha, porque Deus não está fazendo nada. Nessas horas de vulnerabilidade, quem é que se apresenta, quem se aproxima? O diabo. E aí ele começa a sugerir, né? Ah, se eu fosse você, fazia isso. Ah, se eu fosse você, não tolerava isso, não aguentava esse desaforo, não. Ah, tu não nasceu para ser capacho. Aí o diabo começa a dar sugestão e a gente começa a dar ouvido, porque a gente está vulnerável,
Sabe o que é verdade? Estão me fazendo capaz, estão me fazendo de bobo. Eu sou filho do seu Antônio, o seu Antônio não levava desaforo para casa, também não vou levar. E quando a gente vê, irmão, a gente está perdendo a bênção. Então, a você que está passando por um momento de vulnerabilidade em qualquer área, cuidado. Nessas horinhas, o Satanás aparece, porque ele não está satisfeito de ver você na igreja, ele não está satisfeito de você tomando ceia, ele não está satisfeito de ver você compartilhando a tua vida para Deus, em algumas horas que você ora, que você jejua, que você fala do amor de Deus para algumas pessoas. O diabo não está satisfeito contigo, então o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que você caia. Então, cuidado, se você está passando por um momento de fraqueza, certo? Muito cuidado, esta é a hora preferida do diabo. Jesus teve fome, aí o diabo disse, bom, está na hora, vou fazer uma proposta para ele. Já que ele diz que é o Filho de Deus, Deus tem todo o poder no céu e na terra, eu vou dizer para ele transformar as pedras em pães e comer, está com fome. E aí o diabo se aproximou, não caiu, não teve convulsão, ele chegou ali na maior e tal, posudo, chegou ali e disse, escuta, se tu és o Filho de Deus, tu não estás com fome? Então, ordena que as pedras se transformem em pães e come. Se Jesus desse ouvido ao diabo, ele estava com fome, ele tinha ordenado as pedras. Irmão, pedra na mão de Jesus pode virar pão, pode virar peixe, pode virar água, pode virar o que ele quiser. Por quê? Ele tem poder de criar as coisas. Só que Jesus, ele não deu ouvido para a sugestão do diabo. Antes, Jesus fez o quê? Está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, ele resistiu o diabo como? Pela faculdade que ele tinha, pelo curso que ele fez, pelo anel de doutor que ele exibia. Jesus resistiu ao diabo mostrando as roupas bonitas e boas que tinha? Não. Ele resistiu ao diabo usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, você pode ser formado, você pode ter grande inteligência humana, sabedoria em várias áreas, você pode ter dinheiro, você pode ter curso de todo tipo que você frequentou e fez, mas o que vai vencer o diabo é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Então Jesus, ele usa a palavra contra Satanás. Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Será que o diabo não conhecia esse versículo? Conhecia, mas ele é sem vergonha. O diabo, ele não tem vergonha. Ele conhece a Escritura, mas ele tenta fazer você duvidar dela. Ele sabe que a palavra tem poder, mas ele quer que você desacredite do poder desta palavra. Ele sabe que esta palavra é a palavra de Deus, mas ele quer que você acredite que a Bíblia é apenas um livro escrito em folhas de papel, e tudo que colocar no papel, o papel aceita. Mas ele sabe que esta é a palavra de Deus e que ele não tem poder sobre esta palavra. Mas esta palavra vence ele. Amém, meus irmãos? Então, quando a gente está fraquinho, que começa a pintar uns pensamentos na cabeça, é óbvio que quando está na cabeça, irmão, o diabo não sabe. Mas quando a gente começa a verbalizar, eu acho que eu vou embora. Eu acho que eu vou me matar. Eu acho que eu vou chegar lá na firma, vou chutar o pau da barraca e vou fazer o bicho lá, eles que me mandam embora. Eu acho que eu vou tirar a minha vida. Aí o diabo, ele começa a escutar o que você tem no coração. Se você não verbaliza, ele não sabe. Embora a Bíblia diga que ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Embora às vezes a pessoa não fale, mas a atitude que a pessoa faz mostra o que ele tem dentro. Tipo, eu acesso aqui um site pornográfico, eu não estou falando nada, eu estou quietinho.
Mas me deu vontade de ver uma pornografia, eu coloquei aqui e busquei uma página pornográfica e eu estou aqui vendo, eu não estou falando nada, mas ele está andando ao redor. E aí ele olha você ali com aquela imagem pornográfica no teu celular, você olhando e assistindo, né? E aí o diabo, opa, esse homem ele está com o coração cheio de prostituição. Aí o diabo sabe que a fraqueza é a prostituição. O que o diabo vai fazer? Ele vai começar a agir nessa área para fazer com que você se prostitua. Então, meu irmão, tudo que você colocar aqui no celular, certo? Ainda que você não fale com a tua boca, mas você coloca aqui, o diabo anda ao nosso redor, irmão. Os demônios andam por aí, pesquisando a nossa vida, vendo do que a gente gosta, né? Aliás, você sabe disso, você coloca no Google ali, por exemplo, uma marca de carro. Você quer comprar um carro, coloca no Google a marca do carro. Não começa a encher de propaganda de carro para vender no celular, sim ou não? Porque quando você coloca aqui na pesquisa, o pessoal lá da central do Google, ele sabe o que você gosta, o que você precisa. E aí eles começam a enviar propaganda de carro, móveis, começam a enviar propaganda de móveis. Tudo aquilo que você pesquisa no Google, comida, roupa, móveis, veículos, tudo aquilo que você pesquisa, isso vai lá para a central deles, e ali eles começam a enviar para você as sugestões segundo aquilo que você quer. E é isso que o diabo faz. O diabo ele é mais poderoso do que o Google, meus irmãos. Muito mais. O diabo conhece a fraqueza das pessoas. O diabo sabe. E ele trabalha em cima disso. Você pode ver, irmão, que a maioria das pessoas sempre erram e tropeçam no mesmo tipo de pecado. Porque existe um pecado na vida de cada um que é a fraqueza maior das pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado nessa área, porque é nessa área que o diabo vai trabalhar. Então, Satanás ele foi ao Monte Nebo para quê? Pegar o corpo de Moisés e fazer de Moisés um objeto de idolatria. Mas o arcanjo Miguel, enviado por Deus, foi lá, e Miguel ele poderia dar uma de bam para cima do diabo, tipo tirar uma onda, né, chamar de cão banguela, cachorro jaguara, como muitos pregadores gostam de chamar o diabo, né? Eu conheci pessoas, irmãos, eu digo uma coisa aos irmãos, eu conheci pessoas que eles assopravam e o demônio caía. Era coisa, até essa semana aí, ressuscitaram aí na internet, esse irmão que assoprava, os demônios caíam. E aí algumas pessoas dizem que ele foi perseguido na igreja porque ele era muito usado e que o missionário perseguiu e os obreiros perseguiram para derrubar ele, porque ele tinha muito dom de Deus, que ele era um santo homem de Deus, que ele assoprava. Irmãos, eu participei de culto, está aí a Ellen, não sei se o Edemilson no tempo, eu participei de culto que esse rapaz, ele era tão usado por Deus que revelação não precisava levantar a mão. Ele dizia, vou chamar por revelação, não levante a mão. Ele revelava e dizia queima. Quando ele dizia queima, a pessoa caía nos bancos. E aí ele dizia assim, ó, Satanás plantando bananeira. Isso ninguém me contou, eu participava. Plantando bananeira, vinha jovem, velhos. Irmão, era demônio puro. Não tem como uma pessoa velha e gorda plantar uma bananeira. Mas quando ele dizia, venha plantando bananeira, podia ser velho, barrigudo, gordo, desajeitado, colocava as duas mãos no chão, colocava as pernas para cima e vinha do fundo da igreja até o altar, andando só em duas mãos, com as pernas para cima, o corpo ereto. Quando ele soprava no microfone, irmãos, tinha que tomar cuidado para não tomar soco de endemoniado, porque era capeta para tudo quanto é lado. Só que esse rapaz, ele tinha um telhado de vidro. Todos nós temos um telhado de vidro. E uma pedra, quando cai no telhado de vidro, quebra. Esse rapaz, no tempo do mundo, ele praticava homossexualidade. E quando ele se converteu, ele parou com a homossexualidade. Começou a buscar Deus e Deus começou a usar. Só que esse passado dele, de gostar de homens, foi o que o diabo usou para derrubar ele novamente. Ele veio aqui em Joinville pregar. E
Foi uma noite tremenda. Terminou o culto, pessoas aceitaram Jesus, dezenas de endemoniados caíram. Terminou o culto, ele foi dormir na casa do irmão, meu amigo, que trabalhava junto comigo na época. Aí deitaram, ambos eram solteiros na época. Quando foi 1h30 da manhã, o irmão acordou, ele estava passeando com as mãos na barriga do irmão e se dirigindo, os irmãos entenderam, né? O irmão disse: o sangue de Jesus tem poder. E aí já levantou da cama, já deu aquele rolo, já veio para a igreja, já acusaram ele de homossexualismo e tal, e tentaram resolver aqui, não deu, foram para Curitiba. Lá em Curitiba, um dizia uma coisa, outro dizia outra e tal, aquela coisa terrível. Aí o presbítero na época, marido aí de uma cantora famosa, colocou a Bíblia e disse: você vai jurar aqui que se você estiver mentindo, você vai ter o nome apagado do livro da vida. O irmão, amigo meu, colocou a mão, jurou que se estivesse acusando ele falsamente, queria que Deus apagasse o nome do livro da vida. E o acusado botou a mão também, jurou. Aí ficou a palavra de um contra o outro. Só que o tempo passou. E aí depois surgiu mais um acusando, mais outro acusando. Aí depois ele casou com uma mulher mais velha do que ele, né? E aí foi enviado para a África, até o dia que a mulher chegou em casa e pegou ele na cama com outro homem. Aí não teve mais como mentir, foi disciplinado e a vida dele foi assim um despencar, digamos assim, na presença de Deus. Mas por que aconteceu? Porque o diabo conhece o nosso passado. O diabo sabe de onde nós viemos. O diabo sabe qual era a prática que nós mais gostava de fazer. E o diabo, ele vai trabalhar em cima disso. É igual quando você quer pegar um peixe. Se você quer pegar, por exemplo, uma traíra, não adianta colocar massa de pão. Você vai passar o dia todo e não vai pegar. Mas se você colocar um pedaço de frango, um pedaço de carne, uma rã, um lambari, não dá tempo, a traíra vem. Por quê? Porque a traíra é carnívora. A carne atrai. E cada um de nós aqui, nós temos uma atração, alguma coisa que nos atrai, que a gente cobiça mais. E é nessa área da vida da gente que a gente tem que cuidar, meus irmãos. Por quê? Porque o diabo sabe como agir na vida da gente. Então é preciso o quê? A armadura de Deus. Capacete, couraça, escudo da fé, espada do Espírito, pés calçados na preparação do Evangelho. E como Paulo diz, vigiando e orando. Porque se você colocar a armadura e não vigiar e não orar, não adianta nada. Amém? O soldado vai para o campo de batalha, capacete, uma série de equipamentos, mas se ele ficar bobeando lá na trincheira, ele vai tomar um balaço. E vai morrer. Por quê? Porque ele está equipado, mas tem que se cuidar. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos as armaduras de Deus. Mas se nós não vigiarmos e não orarmos, nada disso nos adianta. Amém, meus irmãos? Eu conto essa experiência não para abater a fé dos irmãos. Mas e como Deus usava? Era Deus? Era Deus. Claro que era Deus. Mas o cara caiu. Irmão, o dom de Deus é sem arrependimento. Por que Jesus disse? Muitos me dirão naquele dia: em teu nome profetizei, em teu nome curei os enfermos, expulsei os demônios. E ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Porque o dom de Deus é sem arrependimento. A pessoa desvia, bebe cachaça, fuma maconha, vem para a igreja, às vezes no mesmo dia está falando em língua estranha e já está profetizando. Por quê? Porque o dom de Deus é sem arrependimento. Mas, se não viver com dignidade e santidade da presença do Senhor, dom não salva. O que salva o homem é o temor e a obediência à palavra de Deus, irmãos. Tem muito pregador, cantor, gente que tem dom extraordinário, mas que não vai entrar no céu. Por quê? Porque não vive na palavra de Deus, não vive na sã doutrina, meus irmãos. E nós temos um problema com a gente, irmão, que a gente vai muito atrás de sinais. A gente não vai pela palavra, a gente vai pelos sinais. Jesus disse: os sinais
seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não vai fazer mal, colocarão a mão sobre os enfermos serão curados, e os sinais acompanharão a palavra. Não é a palavra que acompanha o sinal, né? Aí você vê alguém fazer um sinal, é de Deus, porque revelou. É de Deus, porque a profecia foi exatamente como estava acontecendo. E escuta, Balaão era um profeta falso ou verdadeiro? Era falso ou verdadeiro? Quem tem certeza que era falso? Agora tá, me diz uma coisa, me diga uma profecia falsa dele. Sabe quantas profecias falsas de Balaão tem? Nenhuma. Ele era um falso profeta não porque as suas profecias não eram verdadeiras. Ele nunca profetizou uma mentira. Se você olhar as profecias de Balaão, todas são verdadeiras. Até o surgimento de Cristo em Belém de Efrata, ele profetizou. Balaão não é, digamos assim, um falso profeta porque profetizou coisas que não aconteceram. Tudo que ele profetizou aconteceu. Mas por que ele era falso? Porque as intenções da profecia dele eram falsas. Balaão era avarento, ganancioso. Balaão era um homem que tinha o preço. Quanto ajustasse com ele, ele aceitava. Ele era movido a preço, ele tinha um preço. Entenderam? As profecias dele, nenhuma foi falsa. Mas a Bíblia diz que ele foi um profeta falso porque a intenção pela qual ele profetizava era falso. É aquilo que Paulo diz: há quem prega por inveja, há quem prega por contenda, mas há quem pregue de boa mente. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Agora, quem prega por inveja, por contenda, por interesse, por avareza, quem prega para enriquecer à custa da fé das pessoas, esse alguém vai pagar caro naquele dia diante de Deus. Deus poderia matar os caras e não deixar pregar, né? Mas Deus não faz isso. Deus quer que pregue. Mas o fulano não presta. Mas está pregando, deixa pregar. Ele não presta, mas a palavra presta. Ele não vale nada, mas o Cristo que ele anuncia é o Salvador. Agora, no dia do juízo final, eles vão ser julgados por Deus. Então, irmão, o Evangelho é uma coisa muito séria. Muito séria. A gente vê as pessoas, né, sendo enganadas. Como dá pena, irmão, das pessoas que vêm à igreja apenas buscando alguma coisa, digamos assim, numa revelação, numa profecia. Irmão, a maior revelação e a maior profecia está aqui. Está aqui. Eu sei que às vezes as pessoas, elas gostam de ouvir uma profecia, uma revelação, todos gostamos, mas nem sempre Deus profetiza e nem sempre Deus revela. Amém? E a gente tem que ter um cuidado muito grande quando vai falar em nome de Deus, irmãos, porque se eu falar em nome de Deus, imagine, irmão, o Yerson, ele vai ali e fala para o Justino, o Benjamin falou que é para você fazer isso, e eu não falei. A hora que o Justino falar para mim, o Yerson disse que o pastor disse para mim fazer, eu vou ficar chateado com ele, por quê? Porque eu não falei. Agora tu imagina, irmão, naquele grande dia as pessoas chegarem, não, Deus, mas foi o Senhor que mandou. Eu não mandei nada. Não, mas o profeta, eu não mandei. Irmão, as pessoas têm uma facilidade para dizer, Deus mostrou, vai, casa, não casa, viaja, não viaja, trabalha, não trabalha, vai para lá, vem para cá. Irmão, cuidado quando fala que Deus falou, irmão. Porque se dizer que Deus falou e ele não falou, esse homem, essa mulher que usa o nome de Deus para falar em nome dele, vai ser responsabilizado. Né? O pessoal se baseia muito ali no profeta Elias, né? Segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho, até segundo eu falar. Aí o pessoal diz, está vendo? Elias falou a palavra e Deus confirmou. Sai por aí falando babaquice para ver se Deus vai confirmar. Não é assim, meus irmãos. Para Elias chegar ali e dizer, segundo a minha palavra, é porque ele já orou. É porque ele já falou com Deus. É porque Deus já autorizou ele a falar aquilo. Irmão, não vamos por aí de falar aí coisa que... Não, eu vou falar, Deus vai confirmar. Deus vai te curar.
E se a pessoa morrer? Eu falei para os irmãos, eu fui fazer uma visita para uma cancerosa, eu era obreiro novo, estava com um obreiro antigo, chegamos lá, a mulher com câncer, coitado, o filho devia ter uns 30 anos, o filho, a mulher devia ter uns 50 e pouco, na época eu era jovem. Aí o obreiro olhou assim na estante da irmã, tinha um elefante de porcelana. Ele disse, olha irmã, Deus me revela que vai curar a senhora. Só que a senhora tem que tirar isso aqui, ó. Isso aqui não agrada a Deus. Irmão, na hora a mulher pegou aquele elefante de porcelana e quebrou na nossa frente. Ela disse assim, isso aqui não vai impedir a minha cura. E pá, quebrou. E daí o irmão orou. 15, 20 dias depois, a mulher faleceu de câncer. Foi Deus que falou? Irmão, de onde que um elefante de porcelana vai impedir alguma coisa, irmão? Irmão, quando Deus quer operar, irmão, nada impede Deus de operar, meus irmãos. Então, falar em nome de Deus, e se não for Deus, irmão, é muito complicado. Né? O irmão Pedro aqui, que eu já falei, a maioria dos irmãos sabe, não gosto de ser repetitivo, mas tem gente que não sabe. O irmão Pedro estava vindo aqui para a igreja, trazendo o irmão com câncer. No meio do caminho, a Márcia disse, Pedro, vamos lá na Blumenau, tinha aquela igreja lá daquele pastor que revelava CPF, placa de carro, cor de imóveis, todas essas coisas, né? No fim, o cara, um bandido, irmão, bandido, marginal, na verdade. E aí foram para lá, levaram o irmão do Pedro para lá, chegou lá, no final foi pedir uma oração, disse, meu irmão está com câncer, viemos aqui para se orar por ele. Ele disse, olha, Deus me falou aqui agora, se ele tiver fé de fazer uma oferta de 5 mil reais, esse câncer vai embora agora. Na hora o homem fez um cheque de 5 mil e deu. 15 dias depois, o irmão Pedro estava enterrando o irmão dele. O irmão Pedro me falou, contou a história, disse, Pedro, se tu viesse aqui com teu irmão, talvez ele estava no cemitério do mesmo jeito. Só que a tua cunhada ia estar com 5 mil a mais na carteira. Porque não tem o cara para fazer isso, irmão. Essas mentiras assim, para tirar dinheiro do povo, eu nunca consegui fazer isso. E graças a Deus que eu não consegui e nunca tentei, porque isso é uma coisa que condena quem faz, irmão. É um dinheiro maldito que entra, às vezes, na igreja, que isso não é dinheiro de amor, não é dinheiro dado para a obra, isso aí é extorsão mediante a promessa de cura, irmãos. Então, é uma coisa que Deus não aceita. Então, muito cuidado, irmãos. Hoje em dia, a pessoa coloca o nome dele na rede social, coloca a data de nascimento, aí vai para a igreja e é revelado o nome e a data de nascimento. Mas tu mesmo está dando. É igual quem vai conversar com a cigana. Alguém aqui que já viu sorte, é mais ou menos assim, a cigana olha para a tua cara, se tu é mulher, ela diz, estou vendo um homem na tua vida. Qual é a mulher que não tem um homem na vida, irmão? Qual é o homem que não tem uma mulher na vida? Estou vendo um homem na tua vida. Aí a pessoa já emocionada, é um loiro? Isso mesmo. Ela mesmo vai ajudando a cigana a ver a sorte dela. É um loiro? É um que trabalha comigo? Isso, estou vendo aqui na mesma empresa que você. Mentira, não está vendo nada. Profetas que chamam e perguntam, é casado? Sou. Então tu vai ter um filho. Mas não profetiza sem primeiro perguntar se é casado. Isso é Deus. Irmãos, estão enganando as pessoas, trocando milagre por envelopes com cifras de real dentro, prometendo coisa que Deus não promete. A igreja, irmão, não é lugar de enganar. Já tem tanto vigarista no mundo, irmão. Os velhinhos foram roubados no INSS. Tem o conto do vigário, tem os crimes de internet que esvazia o bolso de tanta gente. Ainda vem para a igreja para ser enganado. Esse lugar tem que ser o lugar mais seguro para a gente estar. Esse lugar, a casa de Deus, tem que ser o lugar mais confiável do mundo, meus irmãos. Aqui você tem que esquecer a tua bolsa e a tua bolsa não desaparece. Aqui o teu celular pode ficar na cadeira e ninguém vai pegar. Aqui a palavra que vai sair do altar, ela tem que ser sincera e verdadeira, não para enganar e tirar o que os irmãos possuem. Este lugar tem que ser um lugar santo e confiável, meus irmãos. Aleluia, levante essa mão, glorifica o nome do Senhor. É a casa de Deus. Há muito tempo atrás, Jesus disse, a casa de meu pai é casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de ladrões e salteadores.
O ladrão estava dentro do templo. O salteador estava dentro do templo. E Jesus disse, não, essa casa é casa de oração. Jesus não teve medo, virou as mesas, soltou as pombas, mandou tirar os animais que estavam ali, fez um chicote. A Bíblia não diz que ele bateu. Se eu pregar que ele bateu, eu estou acrescentando, mas ele fez um chicote e ordenou com autoridade, saiam. E se não saísse, o couro pegava. Porque Jesus é o cordeiro, mas ele também é o leão da tribo de Judá, meus irmãos. Amém? Jesus disse que nós temos que ser simples como quem? Simples como quem? Como a pomba. O crente tem que ser simples como a pomba, mas tem que ser prudente como quem? A serpente. Irmão, tu não pode, ai meu Deus, o Senhor falou, meu Deus. Irmão, seja simples como a pomba, mas prudente como uma serpente, irmão. Fica ligado, irmão, não acredita em qualquer coisa não. Faz prova, vai orar. Não permita que pessoas mal intencionadas te enganem. Simplicidade de pomba, mas prudência de serpente. Né? A gente vê, irmão, pastores que apalpam o corpo de mulheres com pretexto de orar. Mas não tem cabimento pastor pegar em barriga, ombro, perna de mulher para orar, porque a Bíblia não ensina a pegar nessas partes do corpo, seja de homem ou de mulher. A Bíblia ensina a pôr a mão na cabeça. Então uma pessoa que vem com pretexto de orar, mas tem que apalpar, pegar a mão, vou colocar a mão em cima para profetizar. Pôr a mão em cima da tua cabeça, na minha não. Irmão, não seja simples, né? Nessa hora você tem que ser prudente. Identifica que está um lobo ali diante de ti, querendo se aproveitar de você. Amém? Mas que Deus abençoe. Bate uma salva de palmas bem forte para Jesus, irmãos.